Gente, as doenças demenciais, elas vêm aumentando. E entre todas as doenças demenciais que a gente tem conhecimento, a mais comum de todas é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela representa 70% de todas as doenças demenciais. Hoje, nós temos diagnosticados 24 milhões de pessoas ao redor do mundo com doença de Alzheimer. E a perspectiva é que até 2050 esse número aumente 4 vezes. Entre os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer, a gente cita a idade, fatores genéticos, fatores hereditários, alimentação, onde estão os fatores nutricionais e os fatores hormonais. Quando a gente fala em idade, é muito mais comum um paciente de 80 anos desenvolver doença de Alzheimer do que um paciente de 65. O paciente de 80 anos, ele tem uma chance 9 vezes maior de desenvolver doença de Alzheimer do que um paciente de 65. E tem uma chance 4 vezes maior de desenvolver doença de Alzheimer do que um paciente de 70 anos. Então, a idade é o principal fator. Mas vocês concordam comigo que eu não tenho como bloquear os anos vividos por aquele paciente. Então, contra a idade, eu não tenho muito o que fazer. Mas contra as outras variáveis, eu preciso buscar estratégias e entender a fim de amenizar esse número crescente de doenças demenciais. E o que a gente encontra na literatura, agora publicado no dia 1º de janeiro de 2022, foi esse trabalho aqui, falando sobre o impacto da testosterona na doença de Alzheimer. Foi publicado na revista Men's Health, que é um jornal que estuda tudo sobre a saúde masculina, e os dados interessantes que ele trouxe, que eu quero compartilhar com vocês, são esses aqui. Gente, dos dados que essa revisão trouxe, ela mostra que de 20 estudos, 13 mostram benefício da reposição com a testosterona no declínio cognitivo, na memória, e que 7 foram neutros. Mas mais importante do que esses dados é a informação que esse trabalho traz para a gente de como os hormônios têm receptores a nível cerebral e como cada hormônio tem um comportamento na melhora do estado de humor, na melhora da convulsão, muitos benefícios de um adequado nível hormonal nos pacientes. Reparem essa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, que ela foi publicada dentro de uma mini revisão publicada pela Endocrine Society, que foi anexada nesse trabalho. Reparem uma coisa, a gente está falando de testosterona, mas ele cita os outros hormônios. A progesterona, a desoxicorticosterona, elas têm efeitos nos receptores GABA. Isso significa o quê? Melhora de ansiedade, melhora de depressão, melhora de convulsão. São receptores que agem nisso. A testosterona, depois que sofre as transformações dela, gente, age melhorando função mitocondrial, dando energia, neurotransmissores, melhorando ansiedade, depressão, efeitos anti-inflamatórios, que é tudo que a gente quer nas doenças demenciais, os efeitos anti-inflamatórios, a redução da deposição da substância beta-amiloide, o sulfato de ideia agindo no NMDA, que é um receptor que tem associação com a memória, aprendizado, psicose. Então, muitos quadros que a gente trata como demência, gente, será que a gente não está diante de um quadro de carência hormonal? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Por quê? Porque, na minha opinião, Carla médica falando com vocês, quais são os viés que eu acho desse trabalho? Qual que é a grande dificuldade? Porque para a gente comparar se a testosterona realmente foi benéfica ou não, por que naquele trabalho foi melhor, nesse não foi, a gente precisa entender como foi feita a reposição da testosterona nesse paciente. Foi feito por meio de gel? Foi feito por meio de injeção semanal, de injeção quinzenal, de injeção trimestral? Foi feita por forma de pellets? Essa é a minha conclusão em concordância com o autor. O autor cita também que a grande questão que os viés são as formas que nós administramos a testosterona. Então é muito difícil você ter uma concordância 100%. Isso é importante quando a gente lê um trabalho. Mas a informação importante é a gente saber como esses hormônios se comportam no cérebro e trazer para vocês uma luzinha que se acenda para vocês pensarem. Será que aquele meu pacientezinho, aquele meu vozinho, que ele está doente, que ele está precisando de tratamento, será que ele está precisando de um medicamento controlado para depressão, para ansiedade? Ou será que ele está diante de um quadro de carência hormonal? Pensem nisso, me contem o que vocês acharam. Eu achei um tema muito interessante
e quero conversar muito mais com vocês sobre isso, certo? Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos comentários e nos próximos vídeos.